Olá, alunas e alunos do curso normal do SERGA. Eu estou muito alegre de ter sido convidada para falar com vocês sobre alfabetização. Meu nome é Ana Lúcia Alvarenga e fui professora de alfabetização durante 30 anos. A alfabetização é uma fase muito importante da vida da criança, mas se a gente for falar sobre alfabetização, desde que nós nascemos, nós estamos sendo alfabetizados, porque o mundo que nós vivemos é um mundo letrado, é um mundo onde as palavras, as letras, estão em toda parte. Então, a alfabetização não inicia quando nós vamos para a turma do primeiro ano. E antes da criança chegar nessa turma do primeiro ano, ela passa pela educação infantil, que é uma fase muito importante da vida da criança, da vida da pessoa. A educação infantil deveria ser melhor vista pelos nossos governantes, maiores investimentos, porque é uma fase de suma importância para o decorrer da vida escolar e da vida da pessoa. Então, a criança chega na educação infantil, com todos os sonhos, fazendo as descobertas, e chega um momento que ela vai passar para o primeiro ano, que é o ensino fundamental. E quando ela passa para o ensino fundamental, aquela criança com todos aqueles sonhos, ela já não é vista mais como criança, ela já é olhada como aluno. E isso é muito sério, porque essa passagem da educação infantil para o ensino fundamental, muitas vezes pode trazer até um certo trauma para algumas crianças. Por quê? Muda por completo a forma de trabalho do professor, os horários, o recreio fica menor, e isso gera uma certa dificuldade para a criança se adaptar. Então, essa fase é uma fase que tem que ter um cuidado muito grande, que é essa passagem da educação infantil para o primeiro ano, tem que ser vista um olhar bem atento, porque não pode perder a ludicidade. O professor, às vezes, é cobrado de que a criança tem que aprender a ler e escrever, e ele fica nessa preocupação. O que acontece? Às vezes, perde-se o lúdico da classe de alfabetização, que é o primeiro ano. Então, nesse período, tem que ter a paciência, tem que ter o brincar ainda, esse cuidado. Mas como que a gente faz isso parecer-se mais prazeroso para a criança? Tem que ter a atenção para a forma de aprender, como que é aprender. Ter prazer em aprender. A criança precisa ter prazer, saber por que ela está aprendendo. E tem que ser um aprender lúdico. Tem que ter esse cuidado. Muitas vezes também a gente percebe que o professor, ele chega para dar aula, para trabalhar com a alfabetização, com o primeiro ano, e ele às vezes desconhece os métodos de alfabetização. Vocês devem ter estudado sobre os métodos de alfabetização. Às vezes alguém fala assim: mas aprender sobre método da abelhinha, aprender sobre método sintético, analítico, é importante. É sim, é muito importante aprender os métodos que ainda são chamados de tradicionais, porque esses métodos são tidos como tradicionais, e hoje se fala muito em construtivismo, proposta construtivista, e as pessoas esquecem que cada criança é uma criança. Eu posso, às vezes, na sala de aula, eu já tive assim, turmas com 30, 35 alunos, tenho aquele aluno que ele vai aprender. Se eu mostrar uma figura, falar, contar uma história, ele se apropria daquilo rapidamente. Mas tem aquele que eu vou precisar conhecer o método para que ele aprenda. Então, é importante um professor que vai trabalhar. Professor, ele tem que aprender isso, porque quando ele chega na escola, ele não sabe se ele vai trabalhar com a educação infantil, com o primeiro ano, com o segundo, terceiro, quarto ou quinto. Então, ele tem que ter conhecimento. É importante ter o conhecimento para quando você chegar em sala de aula, você saber utilizá-lo. Então, a necessidade de conhecer-se os métodos, quais métodos serão
importantes na sua sala de aula. Às vezes, você fala assim, eu fiz curso sobre construtivismo, ou fiz curso do método fônico. É importante que você conheça, para que você saiba como utilizá-lo. Qual o seu aluno que vai necessitar que você trabalhe com aquele método. Isso muitas vezes eu tive que, como professora de alfabetização, eu tive que recorrer ao método fônico, falar sobre os sons das letras para que meu aluno compreendesse. E o método fônico, ele tem relação com o que a gente estuda hoje sobre consciência fonológica. Então, é importante vocês, como professores e professoras que estão aí estudando, se inteirarem, se apropriarem desses conhecimentos que os professores passam, principalmente da educação infantil e da alfabetização, o que é importante nessa fase da criança. Porque quando a criança, como eu já disse anteriormente, ela chega na educação infantil, ela já chega sendo trabalhado os requisitos, as habilidades para que ela se aproprie mais à frente da leitura e da escrita. Então, a alfabetização, ela tem que caminhar junto com o letramento, né? Alfabetizar e letrar. A criança tem que entender por que ela está aprendendo a ler e escrever e não ser uma coisa mecânica, que ela vai utilizar isso não somente na escola, mas na vida, para ela poder ir no mercado, para ela poder ler livros fora da escola. Então, é uma fase que vocês têm que ter um olhar atento, um olhar lúdico, e entender o quão importante é vocês estudarem os autores, né, os teóricos que falam sobre a alfabetização, como Emília Ferreira, Paulo Freire, entre tantos outros, que tem Magda Soares, que são tão importantes. É importante também que nessa fase muitos professores às vezes recebem alunos e já no início falam assim, esse não vai aprender.